Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Eu quero agradecer algumas participações que estão chegando. Vou lê-las daqui a pouquinho. Quero também mais uma vez agradecer a gentileza da presença da nossa super colaboradora, praticamente sócia do Mulher.com, a doutora Juliane Lotufo, ginecologista. Obrigada, viu, doutora? É sempre uma delícia recebê-la, aprender sobre o nosso corpo, sobre saúde da mulher com você. Obrigada, inclusive, pela presença no mês Outubro Rosa, que é um mês tão simbólico e importante para a mulher. E agradecendo também a nossa personagem artesã. Ela começa na entrevista e daqui a pouquinho vai lá para o artesanato. A Simone Paulo, artesã, faz pintura em tecido, enfrentou o câncer de mama, ainda usa algumas medicações, né? Sim. Em 2017 foi o diagnóstico. O início do tratamento é o mais difícil, mas agora é como se fosse uma manutenção, né, Simone? Durante 10 anos eu vou tomar um medicamento, né? E ainda tem um tempinho pela frente. A Simone comentou que o artesanato acabou ajudando muito Bastante. ela, né, nesse processo de tratamento do câncer de mama. A própria atividade física, ela sentiu uma melhora também e ela optou pelo Pilates, como nós mostramos as fotos no bloco anterior. E a Juliane Lotufo também reforçou a importância do apoio familiar, que foi citado pela Simone. O apoio da família, ele é fundamental. Importantíssimo, né, É doutora? fundamental porque não é só o diagnóstico do câncer de mama. Além de você ter o diagnóstico, ser uma coisa abrupta, tem as consequências, que nem, por exemplo, no caso da Simone. De repente, ela teve o diagnóstico e, de repente, ela entra na menopausa, né? Porque daí você faz todo um tratamento hormonal e ela é jovem, né? Ela está com 51, mas tem mulheres que nem, por exemplo, a menopausa, ela começa às vezes aos 54. E então, ela tem tudo o que uma mulher na menopausa sente. Você até comentou durante o intervalo, né, Simone? Você sente aqueles calores, os fogachos, né? A gente está sentada, daqui a pouco parece que está pegando fogo aqui na parte da cabeça. É muito. E não pode fazer reposição hormonal, entendeu? Então, ela tem que enfrentar o diagnóstico da doença, um procedimento cirúrgico, Sintomas um tratamento físicos. e sintomas físicos e estar na menopausa. E a gente sabe que a mulher na menopausa já tem tendência a ter estados depressivos, a se sentir diferente em relação a casamento, a tudo, né? Então, ela, na verdade, enfrentou muitas coisas juntos. Ainda bem que ela tinha a família, por isso que a gente precisa do apoio da família. Tinha a netinha, você vê que ela falou que a netinha ajudou bastante. Né? Agora tem o João Lucas, né? E... Chegou o netinho novo, olha as fotos, gente. Porque essa família vai continuar com ela, porque ela tem mais 10 anos pela frente. E quem tem câncer de mama, esses 10 anos vão ser fundamentais, mas é a vida toda, a gente vai ter que se cuidar. Essa manutenção do tratamento, né? Isso. Por mais 10 anos por você mais 10 faz uso anos. da medicação. Doutora, fiquei curiosa em relação a algo que a Simone comentou. No caso dela, ela disse no bloco anterior que ela precisou fazer a retirada total de uma das mamas. Em algumas mulheres, não precisa ser feita a retirada total. O que difere uma situação da outra? O tipo de tumor, a localização do tumor, o grau do tumor, que nem ela falou, que o tumor dela foi um tumor lobular, então, porque a mama tem as divisões, os ductos, os lobos, a gente divide a mama em quadrantes, né, em 4 quadrantes, e ela falou que o dela foi um lobular invasivo. Então, invasivo, então é um câncer que pode disseminar. Então, ela fez a mastectomia, tirou tudo. E tem aquela mulher que tira só um quadrante, por quê? Teve um carcinoma in situ, localizado, só naquele local. Temos até a tela, gente. Isso, olha lá. E olha, e você vê que 50% dos nódulos, aonde que eles estão? Naquela região, no quadrante superior externo, que é a região que é próxima à axila, que é onde a gente tem os linfonodos, onde a gente tem os gânglios, entendeu? Então, ali tem tumores que são no mamilo, tem tumores que são, mas você vê, ó, 50% é aqui. Então, por isso que a gente pede, nessa região próxima à axila, e a gente pede para a mulher se palpar. Aquela que menstrua uma vez por mês, pós-menstruação, deitar, né, com a mama esquerda, palpa a mama direita, com a mama direita, a mão direita atrás do pescoço e vice-versa. Ficar diante do espelho, ver, de repente você tem o mamilo certinho, aí você olha no espelho, o mamilo entrou, entrou para dentro, né, que a gente chama, e na linguagem popular, né? Então, quando ele fica com essa retração de mamilo, pode ser alguma coisa. Olha lá, a divisão e a localização tumoral na tela, ali a gente está vendo, né? E tem o caminho, olha, dos gânglios, dos linfáticos, né?
E daí, quanto mais glandular é a mama, né, a gente tem um pouco mais de risco, né? E aí precisa fazer a retirada. E aí precisa fazer, se o dela foi invasivo, então retirada inteira, né? E ela teve um gânglio, né, invasivo, que já estava positivo. Quando a gente tem esse teste que a gente faz de linfonodo sentinela, que é o que guia, nenhum invadido, a gente fica mais tranquilo. Mas no caso dela, ela teve. A gente tem uma participação, eu queria compartilhar também aqui com os nossos telespectadores e agradecer, né, a mensagem enviada. A Vivi Andrade, beijo para você, viu, Vivi? Lauro de Freitas, ela escreveu para a gente aqui via Instagram. Tati, Deus acima de tudo e a família tem sido o porto seguro e a força necessária para passar por toda essa jornada. O câncer traz dores sim, mas também nos traz muitos ensinamentos e um crescimento incrível. E aí ela comentou, né, eu estou passando por essa fase difícil, fui diagnosticada com câncer, agora no meio do ano, já iniciei a quimioterapia porque o nódulo está com mais de 5 centímetros. Só farei a cirurgia depois das 4 primeiras sessões de químio e aí vermelho e branco. Pois até vou pedir para você explicar, doutora. Sou artesã e é no artesanato que estou encontrando paz e força para continuar na luta pela cura. Parabéns pela pauta, beijos em você e no bebê. Obrigada, Vivi. O bebê tá mandando beijo também para você. E força, meu amor, o artesanato é uma excelente opção, né? A Simone comentou muito isso. Em momentos difíceis da nossa vida, como uma doença, às vezes um luto, a perda de alguém que a gente ama, momentos difíceis, né, que a gente tem que enfrentar. Ficar com a cabeça vazia é a pior coisa. Porque a gente começa, como a própria Simone comentou, pensar um monte de bobagem, não é, Simone? A gente acaba ficando debilitada sentimentalmente e aí começa a pensar um monte de coisa, né, que não tem que pensar. E aí quando a gente ocupa a nossa cabeça com uma atividade, né, um pilates, um artesanato, ouve uma música que a gente gosta, reúne a família, confraterniza, isso ajuda a ocupar o espaço da mente. E é muito bom, principalmente nesses momentos difíceis que as mulheres e todos, né, todos nós, a gente acaba enfrentando em alguns momentos, em alguns ciclos. A Simone comentou muito isso também, né, Simone? Usou do artesanato para ajudar a superar, tirar esse vazio da mente. E a Vivi comentou aqui, é um período complicado, de dores físicas, mas também de muito ensinamento e crescimento. Crescimento, isso mesmo. E ao longo dos anos, né, a gente vai vendo que, além desse crescimento que ela fala, em termos de maturidade, tudo, um crescimento espiritual, porque nessa fase a gente aumenta muito mais a intimidade com Deus, isso eu vejo que as pacientes me falam isso. Fortalece a espiritualidade, mas né? Mas você começa também a ajudar outras pessoas, a alertar pessoas, da própria família, os amigos, para as pessoas tomarem consciência. Porque quando a gente faz assim, fala prevenção de câncer de mama, não tem como prevenir um câncer de mama, né? Mas a gente fala, então qual é essa prevenção? Na verdade é um rastreamento, é uma investigação, é isso da mulher buscar ir ao médico, é isso da mulher buscar fazer exames, porque você não tem muitas vezes como evitá-lo. Né? Ele vem, ele pode ser hereditário. O diagnóstico precoce é que vai dar a tua cura. Né? A questão do tratamento, doutora, a químio, né? Vermelha, branca, então, a quimioterapia, a radioterapia, vamos explicar isso é com relação às medicações, né? A via de administração, tem via que é venosa, tem via que é oral. E dependendo do tipo de químio, né? O vermelho ou branca, os efeitos colaterais são maiores. Então, por exemplo, você fez branca, ela perdeu o cabelo todo. Tem gente que não perde o cabelo, entendeu? Então, isso aí é com relação à escolha que o oncologista faz, porque tem o mastologista e associado a gente tem um oncologista. E dependendo do tipo de tumor da pessoa, é que é feita a escolha de que tipo de quimioterapia. Tem pessoas que não necessitam só de quimioterapia, tem pessoas que precisam fazer radioterapia. Aí é mais desgastante ainda, porque a rádio muitas vezes queima a pele e, no seu caso, não você fez, né? Ela fez a quimio e a rádio. Ô, Simone, como é que foi para você? A gente sabe hoje que essa questão do cabelo, a mama, que você precisou fazer retirada completa, isso está muito associado com a questão da autoestima da mulher. E eu queria saber como é que você enfrentou isso, como é que foi para você? Quanto à mama, né? Quando eu fiquei sabendo, aí que eu coloquei que eu queria ficar bem, o médico chegou a falar que ele ia retirar toda a mama. Eu falei assim para ele, pode tirar, a minha cabeça estava muito aberta para isso, porque eu queria tirar isso de dentro de mim, eu queria dar um fim nisso.
E eu falei assim, a primeira vez que você vai se ver no espelho, não vou falar assim, ai, legal. Não, é chocante. Mas assim, a minha cabeça estava tranquila, porque eu vi que retirou tudo que tinha de ruim, né? Então, eu passei super tranquilo nesse ponto, né? Eu uso quando eu fiz a cirurgia, eles colocaram um expansor. O expansor, eles vão enchendo esse expansor, né? Tanto que eu nem enchi esse expansor totalmente, porque assim, eu falei assim, a gente já tem tanto, a gente sofre tanto com várias coisinhas, que eu falei assim, não, eu falei assim, para mim não está sendo nada tão chocante. O cabelo, eu fiz a quimioterapia e falaram, olha, dentro de 15 dias começa a cair. Aí você fala assim, acho que não cai, né? Nossa, deu 14 dias, eu coloquei a mão assim, mas no que eu fiz assim, mas saiu o cabelo inteiro. Até tem o meu cunhado, eu estava com ele, ele falou, mas está caindo o cabelo? Eu falei assim, tá. Ele falou assim, pega aqui e puxa. Mas na brincadeira, ele pegou, colocou a mão e puxou. Nossa, ele ficou super mal, mas saiu. O tanto de cabelo que ele puxou saiu na mão dele. Aí eu fiquei uns 2 dias, você andava pela casa, era cabelo em tudo quanto era lugar. Aquilo vai te deixando pior ainda. Aí num domingo, estava toda a família lá em casa, eu falei para minha filha, eu falei assim, vamos lá no quarto? Eu falei assim, pega a Maria Júlia, vamos subir lá no quarto. Eu falei, pega a maquininha. Nós fomos lá no quarto brincando, Maria Júlia pegou a tesoura, cortou, ela raspou, aí eu desci lá, eles estavam lá fazendo almoço. E sempre com a presença da Maria Júlia. Das netas. Mas olha, lá, gente, que interessante. O cabelinho. E ela ajudou a raspar. Ela ajudou, aí eu falei assim, né? Eu falei assim, como que a vovó ficou? Ela falou assim, ai, você ficou linda, vovó. Eu falei, então, se eu fiquei linda pra gente, ela... E o sorriso da... Olha esse sorriso. Eu falei, se eu fiquei linda pra ela, eu falei assim, tá bom. Eu falei assim, né? Mas, assim, a família me ajudou muito, o apoio. Ai, olha as 3, ô Lotuf, que graça. A gente tirava bastante foto, ganhei um monte de lenço, de turbante. Pessoas, como eu falei, assim, a rede social, um monte de gente me apoiou muito. Me mandavam, pediam meu endereço para mandar presente de turbante, de lenço, sabe? Eu falei assim, eu coloquei que eu ia ficar em alto astral, que eu não ia cair em depressão. Na verdade, você queria a sua cura, né? Isso, não importa a sua aparência, eu quero estar viva, né? E essa retirada tem esse valor simbólico importante, né? Tá retirando, mas tá retirando o que é ruim. Isso, então pode ir, né? Doutor, pode retirar. Isso é importante. Porque nem sempre as pessoas conseguem ver dessa forma. Então você conseguiu enxergar por um lado, ter um olhar muito especial, né? Não, tira, doutor, vai ter que tirar, tira, porque tá tirando as coisas ruins. E a presença da família, das netas, e você lidando também de uma maneira, claro, né? Foi o que você falou, 2, 3 dias caindo, começou a ficar desagradável, Tati, aí começou a incomodar. Então você já cortou ali. Aí fica bonito, você fica diferente. Vai lá, compra um lenço bonito, você vai sair com a roupa, você põe o turbante da cor, da roupa. Parabéns, Simone, por esse exemplo lindo, tem viu? que ter um alto astral, senão que bom que você está compartilhando conosco, e depois né? ela vai fazer a reconstrução da mama, não é? Começo do ano. Começo do ano ela vai fazer. Tem que esperar, né? Um tempo e aí fazer a reconstrução. Em alguns casos tem que esperar, em alguns casos já faz na sequência, depende muito do tipo de tumor. Em alguns casos, já faz a reconstrução logo depois. Faz a retirada e já faz a reconstrução. É que você vê, ela falou que ela teve que colocar um expansor, então você tem que trabalhar a pele, entendeu? Até ela estar apta para fazer a reconstrução. Porque se você faz precocemente e não era indicado, ela pode rejeitar e de repente aquela pele necrosar e ela perder a cirurgia. Então tem que ter paciência. Por precaução. Por precaução. Não, e paciência, gente, é uma coisa que Simone passa para a gente até a maneira como ela se expressa, né? A maneira como ela conta, conforta, tranquiliza. Muito obrigada, Simone, de coração, viu? Obrigada. Por poder falar com a gente de uma maneira tão aberta e passando essa mensagem mesmo positiva. Né? O importante é a vida, é a luta pela vida. Eu gostei muito ano passado, quando eu estava passando por tudo isso, e eu colocava na internet o que eu estava passando. Aí uma pessoa veio no reservado e falou assim, eu fui fazer eu fui ao médico porque eu vi a sua história, então eu falei assim, se eu conseguir que uma vá fazer um exame, eu falei assim, eu já estou ajudando uma pessoa, e sabe, várias vieram conversar o que é uma comigo. Missão linda, não né? É? Eu falei, foi o que a doutora falou, às vezes a doença, ela nos ensina muita coisa e ela nos possibilita ensinar o outro, fazer esse alerta para o outro, fazer essa corrente de oração entre as mulheres. Ela edifica a pessoa, né? E faz com que essa pessoa faça outras pessoas se conscientizarem e serem edificadas. E tem recadinho para a Simone, a Tarsila Zingari mandou mensagem pelo Facebook, disse que conheceu a Simone através de uma amiga em comum, fala que a Simone é um lindo exemplo, ela está com 33 anos e também
está na luta contra o câncer. Nova, né, doutora? 33 anos. 33 anos. Ela comentou que hoje terminou as 16 químios, o protocolo dela foi diferente, ela descobriu, né, existem tipos diferentes de câncer de mama, sim, existem realmente vários tipos. No caso dela, ela fez a cirurgia, tirou o quadrante, que até a gente comentou esvaziou a axila, né? Tirou os gânglios esvaziou também, a axila. né? E aí o mês que vem, depois vem a rádio. Ela se sente bem fortalecida nesse momento, com fé em Deus e amor da família e dos amigos. Ela agradece o programa, a gente que agradece por também compartilhar um pouquinho da sua história conosco. E ela fala a importância da gente levar essas informações para superar essa doença, né, doutor? Porque a gente viu por muitos anos, infelizmente até hoje, geralmente quando você recebe o diagnóstico, parece que você está recebendo ali um atestado de óbito, um atestado, né? De óbito. Olha, não acabou. Assim, e não é assim, não é assim. Mudou muito e hoje até, nós estamos falando da Simone, que agora está com 51, mas a paciente jovem. Né? Eu tenho um caso, até uma pessoa da minha igreja, 27 anos, ela teve um câncer de mama. Super jovem. E um câncer raro, de difícil diagnóstico, teve que tirar a mama, tudo. E hoje uma benção, ela está gravidinha de gêmeos, né? Ela tinha 27 anos, até a pessoa fala, não vou poder ter filho, mas assim, algumas condutas no paciente jovem hoje é diferente. Ela fez a cirurgia, tratou, como passou a fase dos 5 anos, então a gente deixa essa pessoa engravidar, tem o número de filhos rápido que ela queira e depois a gente vai para uma segunda etapa, que é retirar os ovários, tudo no paciente jovem. Mas assim, hoje a mulher pode engravidar dependendo do tipo de câncer. Então, isso é que bom, porque antigamente também não é. Então, assim, hoje em dia a medicina evoluiu muito, né? E se a gente tiver acesso aos novos tratamentos, às novas técnicas, né? Por isso que a gente médico tem tentado melhorar cada vez mais a saúde. Esperamos que consigamos. E a gente, como veículo de comunicação, espera contribuir de alguma forma, né? Com essa divulgação aí, passando as informações com muita ética, com muita responsabilidade e hoje, especialmente, com muito carinho e admiração a esse personagem maravilhoso aqui que a nossa produção conseguiu, que se despede da entrevista, mas daqui a pouquinho participa conosco do Cantinho do Artesanato. Simone, obrigada. Nos vemos daqui a pouco. Doutora Juliane Lotufo, como sempre, gratidão. Obrigada também. Até mês que vem. Até mês que vem, se Deus quiser.